Olá, meus queridos, como estão? O nosso assunto hoje é sobre detalhes do uso do Ho'oponopono e nós vamos falar sobre as novas dúvidas do Ho'oponopono. Então, vamos começando, onde a primeira pergunta de hoje é: A primeira pergunta tem a ver com o perdão. Então, a pessoa pergunta se o que fazer quando uma pessoa que tem que ser perdoada já faleceu, sem ter resolvido as questões, né, as desavenças. A pessoa tem que fazer Ho'oponopono para quem morreu ou não? ok, mais uma vez, então, isso acontece com muita frequência. As pessoas esperam o outro morrer para dizer o que sentem. E aí fica aquela sensação de remorso. Então, faça tudo enquanto o outro está vivo. Agora, você não sabe nem quanto tempo você vai viver. Então, por isso que tem uma velha máxima das escolas filosóficas que o que você tem para fazer, faça hoje. Okay? O que você tem para fazer em relação a tudo, faça hoje. Inclusive, ficar bem hoje. E essa pergunta é bastante interessante, ou seja, tem uma pessoa que já morreu e você sente mágoa em relação a ela, ou ela morreu e ela sentia muita mágoa em relação a você e você se sente culpado por uma determinada coisa. A pessoa que morreu não tem nada a ver com isso. O problema é o sentimento que ainda resta dentro de você. Então, não importa se a pessoa morreu ou não, o que importa é que esse sentimento ruim dentro de você ainda está vivo. E esse Ho'oponopono não é para a pessoa. Esse Ho'oponopono é para você mesmo. Ou seja, você deve olhar para essa sensação. Muitas pessoas me perguntam, o que é olhar para a sensação? É prestar atenção naquilo que você está sentindo. É um hábito normal das pessoas que não trabalham a sua consciência viver fugindo das sensações. E um dia, esta fuga vai lhe cobrar um preço alto. A conta vem através de uma doença que você vai ter que ficar na cama, tendo tempo, então, para refletir sobre a sua vida. Então, se você quer fazer um favor para você mesmo, encare as suas sensações de frente, de forma honesta, sem buscar subterfúgios ou fugas. Subterfúgio é uma coisa, fuga é outra. Né? As pessoas também não sabem diferenciar nada disso. Por que elas não sabem diferenciar nada disso? Porque isso não interessa para as pessoas. As pessoas só estão afim do futebolzinho e do churrasco. Tudo bem que o churrasco pode ser bom, mas só isso na vida, a vida fica muito pobre. Né? Então, voltando à pergunta, você deve fazer o Ho'oponopono para a sua sensação. É olhar para essa sua sensação, ou seja, entra dentro dela, fecha os olhos, sente essa sensação e mentalmente você pensa assim: me perdoe por aquilo que existe em mim que está provocando esta sensação. Me perdoe. Ou seja, você, para com a divindade, para com o que existe em você, o que importa é que você se coloque numa posição de perdão. Isto é abstrato. É abstrato porque você só pede perdão a alguma coisa que está superior a você. E as pessoas pararam de sentir aquilo que é superior a elas. Nas últimas décadas, elas foram contaminadas por um igualitarismo ufanista que faz com que elas se achem os donos do mundo. Perdeu-se a noção do divino, da divindade, da supraconsciência, da supradimensionalidade. Então, algumas não conseguem sentir o sentido de pedir o perdão, já que eu sou o suprassumo de tudo, pedir perdão para mim mesmo não significa nada, né? Então, nós vamos perceber o seguinte: o caminho, a trilha da transcendência é erigida, ela é pavimentada pela humildade. Né? Então, primeiro você precisa conceber que existe algo superior a você, porque senão esse pedir perdão fica sem sentido. Ok? Então, se você não chegou nem nesse ponto, você precisa reavaliar as suas estruturas de consciência, porque senão esta repetição de frase vai ser maquinal e isso qualquer gravador faz e não produz efeito. Esta não produção de efeito é porque não existe uma honestidade. As pessoas perderam hoje em dia honestidade intelectual, honestidade moral e honestidade espiritual. Então, sem esse trio de honestidades, você não consegue andar no caminho, numa senda coerente, porque o seu conteúdo é um conteúdo equivocado. Eu estou dizendo tudo isto para nós entendermos que, para que você siga qualquer coisa, é importante você sair do piloto automático em relação a tudo, em relação à sua vida
e até em relação a estas questões de espiritualidade. E é por essa razão que eu digo e repito 1 trilhão de vezes que o Ho'oponopono não tem nada a ver com repetição de frases. As pessoas chegam a me perguntar coisas estúpidas e eu não tenho outra palavra para usar porque são estúpidas mesmo. Muito embora o indivíduo desconheça. A pessoa desconhece, né? Mas como que você vai usar alguma coisa que você conhece pouco? Isto é uma outra coisa também que é condenável, porque as pessoas começam a utilizar qualquer coisa simplesmente por ter ouvido falar. Então, se você é uma pessoa dessas que ouve, que faz qualquer coisa por ter ouvido falar, então este vídeo também não adianta, né? Porque daqui a pouquinho amanhã você vai ouvir falar outra coisa e começar a utilizar, você vai ouvir falar de outra coisa e começar a utilizar, então a sua vida é uma vida feita de pequenezas. Então, se você é esse perfil de pessoa, os meus vídeos não servem para você. Mas se você quer saber alguma coisa de verdade, saiba, você precisa reconstruir o seu modelo de pensamento em relação à existência, ser um pouco mais profundo, porque os seus problemas têm uma origem profunda. Então, pessoas superficiais não conseguem resolver problemas que têm origem profunda. E muitas vezes o seu problema, a raiz do seu problema, tem uma origem no subsolo, que alguém que é superficialista não consegue resolver. Então, se você tem esse tipo de perfil, você vai assistir esse vídeo, vai usar meia dúzia de coisas, mas amanhã você vai assistir de outra coisa, vai fazer outra coisa, e não tem fim, você vai disfarçando o seu tempo através dessas técnicas. Ou seja, nada dos meus vídeos é para gente boba. Mas se você não se configurar dentro dessa categoria, se você não se enquadra dentro disso, então você merece uma explicação maior, então você merece estar assistindo esse vídeo e tenho certeza que você vai ouvir as próximas palavras, as próximas questões, né? Então, o mais importante de tudo é você definir a concepção de uma hierarquia, que existem uma inteligência maior que você chama de Deus, e o havaiano chamava de alma kua, e que pode ser o seu próprio eu superior. Ele tem o poder de apagar estas memórias do seu subconsciente quando a sua criança interior, que não é criança infantil, é chamado de Unihipili, se dispõe a liberá-las. Ela dispõe esta liberação quando ela se sente segura e amparada. Então, tudo isto depende de um amparo profundo em relação a Unihipili e de uma crença emocional a algo que está acima de você. E não é um acreditar como estratégia para resolver o meu problema. Porque, via de regra, as pessoas fazem tudo na hora do desespero para resolver o problema superficial que ela está sentindo. E isso é uma estratégia, isso não funciona. Isso é você tentar barganhar com a divindade. Isso não isso é imoral. Isso é imoral, né? Você é um imoral se você faça isso. Então, nós precisamos ter um espaço de meditação profunda para termos no mínimo, um senso de respeito para com a energia suprema para você entrar dentro desse processo. Resumo da ópera. Uma vez que você se tornou consciente disso tudo, sinto muito por aquilo que está dentro de mim, que está provocando essa culpa em relação a esta pessoa que já faleceu. Só que essa frase só funciona se ela tiver lastro, se ela tiver conteúdo e consciência. A próxima pergunta que vem é: Na verdade, essa próxima pergunta, ela tem a ver com a primeira, né? Porque, dentro do que você falou. Porque tem uma frase que essa pessoa que perguntou escutou muito, que é: faça a sua parte que Deus lhe ajudará. E aí a pergunta é: se eu tenho que deixar Deus orquestrar a minha vida, qual a parte que me cabe então? Eu entendo quando você diz soltar e confiar, só que não consigo compreender o limite entre fazer isso e cruzar os braços. Que tem aquela frase em inglês, let go and let God, também, solte e confie, certo? Ok, qual é a nossa parte? A nossa parte é a limpeza. Essa limpeza implica em ser impecável com as suas palavras. Essa limpeza significa não tirar conclusões e não julgar. Essa limpeza implica em você perceber que nós temos uma percepção muito limitada da realidade, não temos todos os dados, portanto não podemos chegar a conclusão nenhuma. E esta limpeza, baseado em todos estes fatos, não são teorias, são fatos, é que, não tendo condição de julgar, não tendo uma visão clara da realidade de tudo, o que nos resta é limpar todo o conteúdo que nós temos para dar abertura para o divino reger a nossa vida. Então, existe muito trabalho. Qual é o seu trabalho? Liberar as memórias. A nossa vida, o que é? O que são os seus sentimentos?
Seus sentimentos são as memórias do passado. As suas experiências do passado estão refletindo agora aqui na sua vida e isso se chama memória. Ah, eu estou com medo. Este medo é de uma memória. Agora, no presente momento, você só pode sentir fome, sede, frio e calor. São as condições instintivas anímicas da própria espécie. Todo o mais é memória. Ok? Então, quem está no presente, ou está sentindo fome, está sentindo alegria, está sentindo contentamento, coisas que o presente proporciona. As tristezas, as decepções, as mágoas, os medos, as raivas, vêm das memórias. Então, todas essas coisas negativas que nós sentimos, elas não são verdadeiras, porque elas são informações de um passado que já não mais existe. Isso é memória. Então, o que nós podemos fazer? Limpar estas memórias através do perdão e permitir que o divino preencha o nosso ser através dessa luz, a partir do qual nós queremos a nossa iluminação, vivemos realmente no presente e fazemos a nossa vida ter sentido. Até então, ela é repetição de memórias. Tem mais alguma pergunta? Então, aí, no caso, a pessoa que quer saber como limpar essas memórias, ter mais técnicas e informações, como que ela faz? Então, nós temos um curso, que é o curso de Ho'oponopono Real. Isso aí já está no ar. Aqui embaixo vocês vão ver o descritivo de como vocês acessam. Só que esse curso aí, as inscrições para esse curso termina no dia 18/4. Então, depois vai estar encerrado, não sei quando é que vai abrir de novo. Isso aí não é jogada de marketing, não, porque a gente vai encerrar mesmo. Né? Nós vamos reformular, fazer outras coisas, e depois não sei quando que esse curso vai voltar à venda. Né? Então, mas é assim, esse curso até o dia 18 só. Então, ele vai estar a disponibilidade que você quiser comprar até o dia 18. E lá você vai aprender, porque estas coisas não são poucas. As pessoas até agora foram enganadas. Claro que quem enganou não sabia que estava enganando também. As pessoas se valem disto. Elas aprendem pouco e acham que o pouco que elas aprendem é muita coisa e passam a duplicar isso. Mas o Ho'oponopono, para ser feito com consciência, você precisa primeiro ter a consciência. Como que você vai fazer com consciência se você é um inconsciente? Então, a primeira coisa é ter consciência de. Logo, o pré-requisito para o Ho'oponopono é uma série de conhecimentos sobre o funcionamento dos seus 3 eus, das linhas Aka, dos manás que alimentam esses 3 eus, para você poder fazer ele de uma maneira adequada. Isso tudo nós disponibilizamos no nosso curso. Então, se você quiser, até o dia 18/4, você o adquire e nós vamos ter depois outras aulas para as pessoas que fazem parte desse clube do Ho'oponopono Real. Ok, meus queridos, é isso. Espero que tenha respondido essas perguntas de vocês e vamos em frente. Até mais.